Bem-vindos ao Lasercast, o podcast da Videns Medical. Meu nome é Clarissa Bravin, sou coordenadora de marketing e hoje eu estou aqui com o Antônio Olivato, vice-presidente da Videns Medical, e o Dr. Luiz Pérez. Doutor, por favor, se puder se apresentar. Olá. Primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês participando desse Lasercast. E, bom, eu sou o Dr. Luiz Pérez, sou dermatologista aqui de São Paulo. Tenho aí quase 10 anos de dermatologia. E dentre das minhas subespecialidades, uma delas foi um aperfeiçoamento em sexualidade humana, que acabou me levando a usar o Ethereum há 8 anos atrás com a ponteira Athena. Esse foi o meu primeiro contato com laser de maneira geral. Eu acho que fugiu um pouquinho da regra dos dermatologistas começar por laser endovaginal. Mas, rapidamente, essa história dessa parceria se firmou não só para os tratamentos íntimos, que é um assunto de meu interesse até hoje, é claro, mas também e principalmente para os tratamentos faciais. Legal, muito bom, doutor. Hoje a gente vem com um tema, né, sobre as tendências desse mercado, né, na medicina médica estética, da medicina estética, né, no Brasil e no mundo. A gente convidou o doutor porque a gente entende, né, você sempre muito à frente, né, na sua área, né, sempre presente em congressos internacionais, sempre antenado, né. Mas conta um pouquinho pra gente, assim, como foi pra trás, assim, o que nesses 10 anos de dermatologia você viu, né, nessa sua trajetória, o que evoluiu, né, nessa área da medicina estética? Eu acho que é muito interessante a gente ver como foi a progressão, não só da evolução das tecnologias, mas também dos injetáveis, porque uma coisa não caminha longe da outra. O que eu quero dizer com isso é que, ao mesmo tempo que a gente viu uma evolução muito rápida e muito significativa das tecnologias, teve um boom também dos injetáveis, com essa onda de harmonização facial, de colocar um monte de seringas em uma sessão e mostrar esses antes e depois imediatos e tal, que tem um apelo muito grande comercial, impressiona muito os pacientes, mas não foi uma coisa pensada a longo prazo. Então, eu sou injetor, dou aula no mundo inteiro sobre injetáveis, toxina, preenchedor, bioestimulador, e adoro esses recursos. Mas é importante a gente entender que são recursos, principalmente o preenchedor, é um recurso que ele vem como um papel fundamental para grande parcela dos pacientes, mas não é uma coisa que a gente tem que ficar fazendo o tempo inteiro. Ele fica bastante tempo no rosto da pessoa, e a gente começou a ver problemas com o excesso de preenchedor, não só por sessão, mas também por tentar corrigir problemas de flacidez da pele, etc., colocando mais preenchedor. E eu acho que esse é o ponto em que a gente está chegando hoje, aonde houve essa curva de aprendizado dos profissionais entenderem que não é colocar só mais preenchedor que vai trazer o resultado. E sim saber usar ele muito bem como uma ferramenta maravilhosa que é, mas ajustando com tratamentos de melhora de qualidade de pele, melhora da textura da pele na superfície, né? E melhora de tightening, então de contração do tecido mesmo e elevação e sustentação do rosto sem volumização. Só a volumização, né? Um conjunto, né? A gente teve talvez passar um pouquinho do ponto para dar um passo para trás e entender que talvez tratando vários aspectos e não só, né, o preencher ali, que é uma correção momentânea, né? É o que a gente viu também com as tecnologias, e vamos seguir sempre ajustando, né? A gente vê devolução, desde um laser extremamente ablativo, um CO2 agressivo, para laser de muito baixo downtime. Hoje em dia foi uma evolução que se ajusta não só com questões tecnológicas, mas também com o que os pacientes estão pedindo.
Eu acho que isso é uma necessidade muito grande das empresas de entender o que o público pede, né? Eu acho que há décadas atrás, o público para laser era um público principalmente de mulheres mais velhas que não estavam tão inseridas no mercado de trabalho. Essa era a verdade para uma época aí de 20, 30 anos atrás. E ainda bem que isso mudou e que hoje não só a gente tem um público muito mais consciente e jovem, mas também um público que está trabalhando, que não pode se submeter a um downtime agressivo de um laser de CO2, por exemplo. Sim. Então, as tecnologias também têm que se ajustar. Tem evoluído, né? A gente vê que antigamente, acho que o laser de CO2, né, os tratamentos mais agressivos como um peeling de fenol, né, faziam muito sucesso. E hoje a gente teve uma evolução, né, de tecnologias que a gente consegue entregar realmente só o que o paciente precisa, né? O Antônio, que tá na Vidence há 16 anos, né, Antônio? 18 anos. Acompanhou bem, né, essa evolução das tecnologias, né? Transição das tecnologias. Mas mesmo hoje o CO2, apesar do CO2 ter caído em desuso, hoje o CO2, quem tem, usa até modo cirúrgico, né, para excisão de pequenas lesões, mas também usa o modo mais leve, porque é justamente o que o Luiz falou. As pessoas estão demandando resultados interessantes, porém com cada vez menos downtime. Por quê? Primeiro que eu acho que ninguém quer mostrar que fez um tratamento, né? Então, assim, as pessoas... É aquela velha história, a harmonização que hoje está indo, principalmente lá fora, você vê um rejuvenescimento ou uma aparência, uma beleza mais natural. Que são pequenas correções que você vai fazendo ao longo do tempo para manter, ainda assim, a sua característica, a sua beleza própria, com as pequenas correções ao longo do tempo. As coisas que a idade, né? Que não tem como a gente fugir. E o laser de CO2, os preenchedores, mesmo o peeling de fenol, eles vêm numa toada para atender esse público que não quer ter downtime. Obviamente, tem ainda o público, né, que quer downtime, que precisa, às vezes, uma pele mais agredida, que nunca fez tratamento, mas hoje já não é a maioria. Hoje eu acho que o quadro se inverteu, né? Porque antigamente você tinha não tinha preocupação com downtime, que os CO2 nem eram fracionados, né? Formava aquele bloco, tinha até risco de infecção, herpes e tudo mais. Hoje, para o microfracionado, com diferentes tratamentos de camada, e a busca, de novo, né? Pelo aquele rejuvenescimento natural, que você vai começando, às vezes, antes dos 30, e aí o seu dermatologista vai te acompanhando ao longo do tempo, você volta ali no consultório uma vez cada 6 meses, uma vez, para pequenos retoques, para você ter um envelhecimento cada vez menos evidente, né? E cada vez mais, assim, aparência sua de anos antes, né? Como a gente vê muito antes e depois no Instagram, como era envelhecer nos anos 90, anos 2000 e como é envelhecer hoje. Sim. Você vê uma Paola Oliveira, por exemplo, com... assim, 20 anos de diferença, ela com o mesmo rosto de antes. Isso que é o rejuvenescimento natural. Ela não tá deformada, né? Que a gente, às vezes, acontece e vê, infelizmente, ela tá mantendo a aparência e as características. Uma coisa que eu busco muito quando eu dou aula é mostrar antes e depois com 4, 5 anos, pelo menos, de distância, para a gente ver o que de fato é o resultado e não simplesmente uma foto de antes e depois de um preenchimento. Imediato, né? E puxando muito do que a Clá falou, né? De uma curva de aprendizado, eu acho que tanto para pacientes quanto para os profissionais de saúde, houve esse lugar do quanto que você consegue entregar com uma tecnologia, com um injetável e o quanto você não consegue, né? E isso ficou muito evidente com os preenchedores. Então, eu acho que essa busca de um aspecto muito mais autêntico, ou seja, de não ter uma mudança assim, não parece a mesma pessoa, mas não tem ruga. Não, pelo contrário, né? Eu acho que não é esse o caminho. E uma das coisas que eu falo muito com os meus pacientes é que, às vezes, o paciente chega no consultório falando de coisas muito pontuais. Eu não gosto do meu nariz porque ele é torto. Eu não gosto dessa linha, eu não gosto da minha olheira. E eu sempre falo, ok, tô aqui, tô ouvindo, mas é muito importante a gente entender que a qualidade da pele como um todo é muito mais importante do que coisas pontuais. E isso é um processo muito interessante de compreensão. Tem um estudo muito legal
se não me engano, de um grupo francês, que mostrou que quando as pessoas se olham no espelho, elas apontam para coisas específicas. Só que quando elas pontuam numa escala de beleza outras pessoas, o fator que os observadores notaram que tinha maior relevância era a qualidade de pele. Então, quando a gente olha para o outro, a beleza está muito mais na qualidade de pele do que em coisas pontuais. É retrognata, ou tem um sulco marcado. Não é isso, né? Então, isso também é uma forma, né? Fica a dica para o médico que está conversando, que está ouvindo aqui a gente, né? Falar da importância da qualidade de pele do ponto de vista da atratividade mesmo, da beleza, né? E de quão importante é o uso de tecnologias na superfície para a gente mostrar o melhor desse paciente, preservando a autenticidade. E é muito real, assim, né? O que você comentou. Às vezes o paciente vai com coisas pontuais. E eu, como paciente, posso dizer assim, parece que quando a gente encana com alguma coisa, olha no espelho e só vê aquilo, né? Não importa, não consegue ver o todo, né? E outros aspectos que um olhar, né, de um médico consegue captar. A gente olha para o espelho e vê sempre, né, aquilo que incomoda, encana, enfim. E aí fica focado naquilo, né? E aí, às vezes não é isso que vai trazer, né, um aspecto mais saudável, mais jovem, né? E deixar a paciente realmente com um resultado que satisfaça no final, né? Sim. E um ponto importante que a gente está argumentando aqui é justamente a associação. Porque antes parecia que as tecnologias injetáveis ou tópicos, eles corriam em paralelo. Competiam. Né? Competiam. Hoje não, Sim. Hoje a gente sabe que a abordagem tem que ser uma abordagem global, porque uma coisa não é diferente da outra. É a mesma coisa você falar assim, o peeling de fenol substitui o volumizador? Nem o contrário. Sim. Assim, um exemplo eu acho bacana é a alopecia e o melasma. Você não tem uma abordagem única para o tratamento. Você tem que isso aí sempre foi claro, né? Que você tinha que associar várias coisas para você cada vez ter um resultado melhor, um controle. E isso era tão antigo, a gente já sabia disso, mas assim, na parte mais estética de qualidade de pele, não tinha ainda esse olhar, né? E esse olhar é uma tendência que vem vindo cada vez mais próxima. Hoje, principalmente lá fora, tem a questão dos exossomas, que você usa, a maioria deles lá fora você está usando como tópico, né? Até como drug delivery, enfim. E essa associação é uma das tendências, né? E isso é importante, você tá tocando nesse ponto dos injetáveis lá atrás, que faziam uma coisa e faziam outra, mas essa associação eu acho que é o fundamental para você ter resultados melhores e cada vez mais naturais. Uhum. E o que eu observo muito dos colegas hoje em dia é que houve uma banalização dos injetáveis, né? Parece que eu estou falando mal dos injetáveis, muito pelo contrário, uma das coisas que eu mais faço no consultório. Mas houve, de fato, uma banalização e uma tendência a monoterapias, ou seja, se tem flacidez, vamos tentar colocar um monte de preenchedor para chegar num resultado legal. Melhora da qualidade de pele, vamos tratar tudo só por baixo com bioestimulação e tal, que são recursos fenomenais, mas a gente precisa associar, né, outras tecnologias. E eu acho que o médico até radiofrequência, laser, focalizado. Enfim, ultrassom, são muitas abordagens, o rol de tecnologias, né, de possibilidades terapêuticas é enorme hoje na mão do médico. E o que eu venho observando, principalmente nos últimos 2 anos, é do quanto os médicos, até numa conversa depois de uma aula, de uma palestra, de virem perguntar das questões muito mais de tecnologia do que dos injetáveis. Por que eu acho isso? Porque houve uma banalização, né? Tá entrando no lugar de commodity mesmo, né? Os preenchedores, toxina, bioestimulador, o que é uma pena, porque são recursos maravilhosos, só que estão sendo mal utilizados. Mas então há uma tendência dos médicos de buscar ter um portfólio maior de tecnologias para entregar o máximo de resultado e se diferenciar, né? Porque hoje, se tem muitos profissionais injetando, eu quero buscar para minha clínica um tratamento diferenciado justamente com essa associação de tecnologias, né? E com o acesso que eu tenho, inclusive de informações assim de
quantidade de venda de produtos, como que está o mercado na parte dos injetáveis, houve um questionamento muito grande das pessoas da indústria, da parte dos injetáveis, de por que houve um decréscimo, principalmente na parte de preenchedor. Em parte está um pouco do que a gente já falou, de uma mudança nessa curva de aprendizado e tal, mas tem um outro fator que é a questão de que a gente, uma vez que você preencheu o que precisava ser preenchido num paciente, isso vai ter uma duração muito grande. Então, com a pandemia, vem um boom dos injetáveis, porque os pacientes estavam com um orçamento maior, estavam com mais tempo, com mais vontade de fazer. Olhando muito, né? Se olhando muito mais, começaram a fazer mais procedimentos. E os injetáveis tiveram um peso muito grande nesse início. E hoje a gente vê que é muito mais um quadro de manutenção. Então, aquele paciente que fez 4, 5 seringas de preenchedor na pandemia, hoje vai fazer uma manutenção com uma. Né? Então, de maneira alguma, é colocar o injetável como um problema, mas que uma vez que ele foi colocado, a gente entra num quadro de manutenção. Né? Então, por isso que a tecnologia tem um papel tão grande na rotina do consultório hoje em dia, porque é o recurso de manutenção, é o recurso de maior qualidade de textura de pele, enfim, e que exige, sim, uma manutenção. E o laser, pelo próprio nicho, né, pensando em laser especificamente, ele também entra como né, falando dessa tendência, né, de hoje, da normalização, que a gente também teve o boom pós-pandemia, porque, né, as clínicas tiveram muita demanda, mas o laser, ele também é um grande critério de diferenciação hoje do médico, porque ele exige um conhecimento maior do que você está fazendo, porque ele não são 3 botões que você tem que apertar, e obviamente, ele também demanda um acompanhamento ali específico, porque existe um risco, né? Então, assim, você precisa também saber ali que, né, por mais que tenha, infelizmente, né, existe uma banalização na utilização dos preenchedores ou dos injetáveis de maneira geral, que são soluções, assim, né, você estava falando, imediatas. Felizmente, os lasers, né, acabam indo na contramão disso. Isso eu acho uma vantagem, né? Pensando, claro, trazendo para o nosso mercado, né? Para a nossa realidade. Eu acho isso uma vantagem, como você mencionou, de diferenciação e tudo mais. Como você trazer isso, né, para o consultório, assim, mas por que eu cobro X do meu tratamento? Entendeu? Isso é um aspecto importante. E uma outra coisa que eu acho interessante de comentar e que eu vejo, por exemplo, quando eu dou meu curso de tratamentos íntimos e tal, eu falo para os médicos, né? Eu falo assim, a melhor forma de você se valorizar é explicar para o seu paciente o que você está pensando em fazer em termos de planejamento, para ele entender o quão individualizado está sendo aquilo. Então, em vez de simplesmente faz um laser e pronto. Não, na frente do paciente eu gosto de discutir parâmetro, eu gosto de falar quais são as ponteiras que eu vou usar, em que áreas que eu vou usar, se eu vou mudar de energia com a mesma ponteira na mesma sessão. Eu gosto, inclusive, de falar isso na frente do paciente, primeiro, porque ele se sente muito mais seguro de que ele está diante de uma pessoa que sabe pilotar a tecnologia. E também gera para ele, quando ele tem um resultado e recebe um elogio e alguém pergunta, alguém tem um bom dermatologista para indicar, ou o que você fez no seu rosto? Ao mesmo tempo que ele ouviu parâmetros, etc., ele não sabe exatamente o que foi feito. E isso é uma forma muito boa da gente se valorizar como profissional, porque entra num lugar que é assim, olha, o Luiz não faz um laser, ele faz uma combinação de lasers. Então, vai lá, porque para você vai ser diferente. Faz um laser lá, né? Ao invés de simplesmente entregar um produto pronto. Então, acho que isso é um recurso muito legal que a gente tem quando há um portfólio de ponteiras, né? Eu acho que a gente, aproveitando o gancho, assim, né? A gente tá falando muito sobre o tratamento individualizado, né? Então, olhar para cada paciente, entender o que ele precisa, né? Ouvir as queixas, claro, mas também conseguir ponderar ali, entender o que seria, né, melhor para o paciente. Essa combinação de ferramentas, né, também traz bons resultados e acaba
conseguindo direcionar para que o paciente destaque a beleza real, né? A sua própria beleza, né? E não fique com uma padronização, né? Que a gente viu muito, né? Tem visto ainda muito. Mas também vejo como uma tendência cada vez mais... né, ouço os médicos comentarem que os pacientes, eles chegam já no consultório pedindo para fazer procedimento X ou Y, né? Então, isso é cada vez mais frequente, né? E aí, nesses casos, assim, como conduzir, né? Atende ao pedido do paciente ou realmente... Como agir nesses casos? Talvez eu tenha uma opinião um pouco enviesada pela forma como eu gosto de atender no meu consultório, e eu queria deixar muito claro aqui que eu não... É muito falar da minha forma e não do que é certo nem errado, né? Eu acho que diferentes clínicas em diferentes áreas, com diferentes profissionais, vão exigir diferentes estratégias mesmo, né? Então... Quando você tem um consultório que tem um volume, que tem uma rotatividade maior, eu acho que é muito importante e tá certo você ter protocolos muito bem definidos e fornecer esses protocolos muito bem definidos para os pacientes que aparecem lá. Então, eu acho que essa sim é a estratégia correta. Aí você tem, de outro lado, consultórios de um padrão que é mais boutique, ou seja... que tem um atendimento que é muito mais personalizado, porém é muito mais lento. Então, não quer dizer, não tem certo e errado, né? Então, é uma abordagem que, por ser mais personalizada, por ter tudo sendo discutido toda hora para cada paciente, ao invés de propor 10 sessões, propõe 3 sessões, rever e tal. Esse padrão sai um pouco mais caro para o paciente, é claro, mas também o tempo que ocupa é maior. Então, eu falo que não tem certo e errado, né? Então, dito isso, o nicho que eu tenho de pacientes não são pacientes que vêm procurando uma máquina, uma marca, e sim vêm procurando o tipo de serviço que eu forneço lá, né? Mas isso, de maneira alguma, eu coloco como sendo melhor do que outras formas de se atuar. É a forma como eu atuo. Então, quando eu me coloco nas mídias sociais, eu falo muito mais sobre a forma como eu penso estética, a forma como eu gosto de trabalhar, que tipo de tecnologia que eu gosto de usar, e não simplesmente vender um tratamento que funciona para todo mundo. Porém, eu deixo de atender uma enorme parcela de pacientes que sim está procurando um tratamento específico e que não vai encontrar no meu consultório, mas ainda bem que vai encontrar em outro. Então, eu acho que tem mercado para tudo. Sim. É muito comum, né? Assim, a gente vê... Tem médicos que aceitam, né? Esse tipo, paciente quer, vou fazer, mesmo que não seja o melhor. Mas acho que, como você falou, é muito de conduta, né? Porque há muito modismo, né? Obviamente, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente vê... tanto tecnologias quanto alguns injetáveis, enfim, que entraram no mercado e foram lançados com preços exorbitantes e tinha fila para comprar, você queria comprar, doutor, não chegou ainda e tal. Eu escutava isso muito de colegas. E hoje em dia, se você ligar, tá metade do preço e eles entregam no mesmo dia. Ou seja, sempre tem um modismo e eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com esse modismo, né? Então, existem injetáveis e tecnologias que são muito bem estabelecidos no mercado porque venceram essa barreira, né? E eu acho que o papel do médico é contribuir para o estabelecimento de marcas e recursos, enfim, que de fato são muito eficazes e tomar muito cuidado com esses modismos, principalmente com injetáveis. Porque, querendo ou não, você está deixando um produto no rosto da pessoa. E eu penso, poxa, se esse tratamento é tão novo, tem tão pouco estudo, eu não vou me basear numa foto de antes e depois, mal impressa num folder, para definir se eu vou comprar ou não. Não é isso que vai entrar no rosto do meu paciente sem eu ter um acompanhamento muito maior, né? Eu deixo os mais corajosos na frente e vejo o que de fato eu vou colocar no meu portfólio. E certamente, trazendo para o âmbito das tendências, uma das coisas o médico não pode esquecer jamais a ciência,
que ele estudou muito tempo para chegar até ali. E a diferença da responsabilidade do médico, da figura da autoridade, sempre vai ser muito diferente do que qualquer outra especialidade. De novo, a gente não está aqui julgando quem deve ou não deve fazer, como deve... A gente está só colocando aspectos de mercado. Quando você fala de figura de autoridade, pensando em estética, nesse caso aqui, a figura do médico é certamente a figura marcante. Mesma coisa quando você vai falar de cirurgia ortognática ou vai falar de ortodontia, é óbvio que você está pensando no dentista. Você entendeu? Você não vai no médico e falar assim, eu quero fazer uma ortognática. Não, você vai pensar num cirurgião dentista que é especialista para aquilo. Isso é o mercado, né? Como as marcas, né? Trazendo as especialidades e as profissões como marcas são como elas são vistas, né? De figura de autoridade. Então, a ciência não pode estar ali por trás, né? Não pode deixar de estar ali por trás de tudo que você vai fazer. Justamente o que você falou. Eu vou nessa... Mas peraí, eu preciso de estudo, eu preciso de referência. Eu preciso, como médico, eu preciso também me sentir seguro para aquilo que eu vou entregar para o meu paciente, porque eu também não quero, por causa, né, de me arriscar ali para uma coisa que eu não tenho certeza, que eu também nem gostaria de fazer, para algo que o paciente depois vai voltar e vai falar, nossa, não ficou legal, ou eu teve uma complicação, enfim, uma série de coisas. E, nesse âmbito, não deixando de lado a ciência, o médico também, uma das coisas que você falou, né, traduzindo para a linguagem de negócio, é que o médico hoje, ele tem que olhar para a clínica como um business. E é engraçado, um business que tem resultado, tem retorno do investimento, cada dia tem um custo fixo mais alto. Exatamente. Então, tudo precisa ser pensado. Exato. Assim, eu quero colocar... claro, de novo, toda decoração, coisas de... Assim, pode decorar sua clínica, né? Como a gente sempre brinca, como você bem entende, mas você tem que colocar isso na ponta do lápis, porque assim, tudo aquilo que você coloca na clínica é o padrão de atendimento que você vai oferecer e o perfil de público que você vai atender. Mais jovem, mais velho, classe econômica, tipo de perfil. Então, assim, são todos os detalhes ali que perfazem isso, mas tem que estar na conta. E eu acho muito engraçado porque tem... inclusive, eu já ouvi isso de uma psiquiatra, já ouvi isso de outros profissionais da área de medicina, um amigo meu que é endócrino. O médico não pode ter vergonha de cobrar. Porque é medicina com amor. Não medicina por amor. Porque, assim, tudo custa. O aluguel você não paga com amor da sua clínica. As suas despesas do dia a dia, se você quer ter uma casa... Então, assim, não é feio você cobrar e ter um custo... do seu tratamento, e você enxergar a sua marca, o médico Dr. Luiz Pérez do Espaço Mira é uma marca, tem claro, o Luiz Pérez pessoa, são coisas distintas. O Luiz Pérez cobra o valor, o Dr. Luiz Pérez, dermatologista, cobra o valor da clínica dele, é o negócio dele, é o business dele, e é diferente do Luiz Pérez, pessoa física. E isso se mistura muito, né, porque vem de uma coisa muito antiga, né, da história da medicina, mesma coisa, né, isso que eu acho engraçado, a graduação, né, o nível universitário foi primeiro medicina e depois direito. Os advogados nunca tiveram problema de cobrar, mas os médicos era como se, nossa, eu trabalho com vidas e... Não, tudo bem, é nobre, é ótimo, mas assim, você tem que ser justamente remunerado por isso. Sim. E o médico enxergar isso como um ponto de vista de gestão, todos os detalhes, como você falou, seu consultório é boutique ou seu consultório tem um volume maior de pacientes, é mais alta rotatividade, não tem certo e errado. Tem o seu modelo de negócio. O que se encaixa para você? Personalidade. Exatamente. Eu vi que eu era muito lento, eu queria conversar com os pacientes e tal. Não tinha como eu fazer um consultório que atende um paciente a cada 15, 20 minutos, porque eu não acho que está errado. É que não é a minha forma de atender, né? Então, a gente tem que se ajustar. E eu achei muito curioso o que você falou do lado empresarial e o lado... médico como duas coisas separadas, que não são, mas que a gente tem que entender, por exemplo, eu tenho muito mais orgulho das minhas decisões de, por exemplo, não ter investido numa tecnologia, porque ao invés de eu pensar com a emoção, eu fui pensar com a razão de médico e entendendo fisiologia e mecanismo de ação. Antes de lançar, antes de ver a máquina, eu já olhei e falei, essa daqui eu não quero,
né? Óbvio que eu não vou citar exemplos aqui, mas tem lançamentos que chegam que eu olho e falo assim, não importa o preço. Se você me der pela metade do preço, eu não vou querer, porque eu não acho que isso vai... Não acho não, eu sei que não vai funcionar, porque eu sei o mecanismo de ação, eu entendo o teu objetivo, mas ele não vai ser alcançado. Então, eu acho que esse é um ponto de intersecção Sim. em termos de decisão de investimento, né? A gente, na dermatologia, principalmente, se usa muito o verbo acreditar. Eu acho que a gente devia usar muito pouco. Sim. Né? Porque as pessoas, não, mas eu acredito que ele tem a capacidade. Eu falo, não, esse verbo está errado. Né? Não tem essa. A gente tem ou ele entrega ou ele não entrega, baseado em fisiologia, baseado nos processos físico-químicos do organismo. Ponto. Que nem o André não tem fala, discussão. isso é uma realidade ou você está torcendo para isso acontecer? Exato. Não, É muito por aí. E aí entra a ciência por trás, que é o que você está falando. Sim. Qual que é o business do médico? É ciência, a clínica e o resultado. Sim. A clínica que eu falo é a segurança, né? Então, assim, você tem a ciência, segurança e o resultado. Não dá, assim, os três não são esses três pilares que vão formar o seu negócio. Sim. Não tem como, né? Isso, e assim, eu acho que assim, sempre quando a gente fala assim, eu acho que quando você vai abrir uma empresa de qualquer coisa, a primeira coisa que você fala é o quê? Tá, quanto isso vai me retornar em X tempo? E quando o médico abre o consultório, ele deveria pensar a mesma coisa. Olha, eu tenho esses investimentos. Quando que isso vai me retornar? Então, assim, e quanto que é meu custo fixo? E trazendo para a tecnologia tá, mas que resultado isso vai me entregar? Quanto tempo vai me retornar? É a conta que os médicos americanos hoje fazem. Eles falam, qual que é a rentabilidade? É curioso você falar pergunta, isso, né? porque até despertou memórias, assim, ó, fiquei nostálgico agora, lembrando das nossas primeiras conversas. Sim. Quando eu fui comprar o meu primeiro Ethereum. Que foi ainda aqui nessa região ainda, próximo aqui, que a gente tava tava com o João Faria ainda. Exato. Eu lembro. E que foi uma decisão onde eu lembro de vocês me mostrarem números e eu queria entender preço de disparo e tal, e eu vi o quão perdido eu tava. E é muito curioso estar aqui hoje, que eu olho e falo assim, nossa, hoje em dia eu tenho um consultório com quase 10 funcionários e a coisa rodando e tal, e é impressionante como o dermatologista, principalmente, ele precisa ser um empresário. E o tanto de decisão que é tomada com o coração, com a emoção e não com a razão, eu fico assustado. Assim, tudo que eu penso assim, não, essa tecnologia nova, esse injetável novo, eu sempre olho e falo assim, pera, calma, né? Vamos respirar e tentar entender, pega os artigos, vai ler, vê se faz sentido e daí toma uma decisão, né? Exato. Muito bom. Tem acho que a parte da emoção e tem também um tanto do status, né? De tipo, eu sou a médica que tenho o X ou Y, né? Então, acho que esse também acho que é um ponto que pega muito, né? Para os médicos, né? Para dermatologistas, principalmente, assim, um tanto de... E que pode virar um tiro no pé, porque sim. se você é o primeiro médico da cidade que tem tal equipamento, você está vendendo unicamente o equipamento. E aí, na hora que tiver uma pessoa na mesma cidade que tem o mesmo equipamento e cobra R$20 mais barato, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho muito importante a gente ter as melhores máquinas, sim. Concordo e acho isso absolutamente fundamental. Mas, de maneira alguma, colocar o papel do médico no processo do cuidado como algo secundário. Eu acho que as duas coisas têm que caminhar junto. Eu acho que muito do que a gente falou aqui tá ligado com o posicionamento do médico, né? Então, você fala, né? Não sei se é a forma certa, mas eu faço desse jeito, né? Então, você tende a mais tempo de conversa com o paciente. Até uma coisa que eu acho muito interessante para quem, né, já foi na clínica do Dr. Luiz Pérez, que não tem uma mesa separando ali, né, o paciente do profissional. Então, que o atendimento é feito, né, numa conversa, num sofá, né, um bate-papo, assim. Então, acho que isso eu acho bem legal, nunca tinha visto em nenhuma outra clínica, né? E é uma forma de você estar mais próximo do paciente, né? Então, a forma como você se posiciona, a forma como você escolhe quais as ferramentas você vai ter na sua clínica, vai disponibilizar para o paciente, a forma como você escolhe, né, qual o tratamento, enfim.
Eu acho que tudo está relacionado a posicionamento médico, né? Isso acaba filtrando até o perfil de paciente que te procura, ou que permanece na sua clínica, né? E é uma forma de fidelizar também, né? É impressionante como fica nichado. Porque era isso, quando a gente se conheceu, eu estava na minha primeira plataforma de laser, era meio assim, de vez em quando aparecia um paciente lá no consultório, agenda vazia, coisa começando e tal. Hoje em dia, o meu consultório, que é muito mais de boca a boca do que de mídia social, Google, etc., é o amigo do amigo. Do amigo. Então, acabou que é muito nichado. O meu consultório é um consultório que tem um perfil de paciente, né? E isso é uma das coisas mais prazerosas, assim, que eu vejo da evolução profissional, é a possibilidade de você estar num consultório onde chega uma pessoa que você nunca viu na vida, mas ela é amiga de 3 pacientes, só que uma é do trabalho, e ela já confia a outra em você, é né? da Já escola, entra. a outra é do grupo, do clube. Poxa, 3 pessoas me falaram de você. Não é coincidência. É porque são os perfis, os ciclos de amizade, enfim. Então, isso é uma das coisas que eu acho muito bonito de ter consultório, de ser um médico que trabalha em consultório. O paciente já entra confiando, né? Então, já sabe que, né, já tem boas referências, né? E entra confiando. Acho que é uma forma até, esse seu posicionamento, até de falar, isso eu não faço, ou isso eu não quero na minha clínica, é uma forma de fidelizar o paciente, né? Então, acaba retendo mais, né? Claro, como você falou, né? Perde alguns pacientes que foram lá porque querem o que a atriz famosa fez. Mas, às vezes, esse tipo de paciente nem é o que você quer ter na sua clínica, né? Sim, eu acho que com a maturidade vem uma coisa muito boa de saber que você está perdendo pacientes e que tá tudo bem. Faz tá parte tudo do bem, jogo. faz melhor parte, assim, né? Eu acho que... Por exemplo, eu tenho pacientes que vêm de indicação de colegas, porque vão fazer alguma coisa muito específica de tratamento íntimo. Que vem de colegas dermatologistas, que sabem que eu jamais vou puxar o paciente para o consultório para fazer outras coisas, né? Eu tenho vários colegas que me mandam pacientes para cirurgia íntima, para tratamentos exclusivamente íntimos. E eu vejo, na recepção, é um perfil diferente de paciente, vem com questionamentos diferentes e tal, e eu faço o meu tratamento e eu sei que aquele paciente nem vai querer mesmo acompanhar comigo, e nem iria, mas é muito legal ver, porque vem, né, de uma outra tribo, né? E aí eu atendo, faço a minha parte, devolvo para o colega, dou um feedback e vejo o quão nichado é o meu consultório hoje em dia. Uma das coisas que eu acho que... Eu acredito não, que eu vejo que é tendência é assim... Os procedimentos estéticos saíram da mão do médico. Isso é irreversível por número de... de novo, não estou falando que não estou aqui na posição de julgar. Eu acho que é uma coisa muito complexa, mas é uma realidade. É a mesma coisa falar... Assim, o sol vai nascer amanhã, você entendeu? É real. Por quê? Volume de profissionais... questão econômica. As pessoas vão liberar, o Congresso, ou quem quer que vá votar nessa liberação, estou falando de 400 mil dentistas, por exemplo, né? E outras, tanto enquanto médico, a gente tem aí 100 e tantos mil, que é, óbvio, uma formação muito mais lenta, uma formação muito mais complexa, enfim, temos uma série de fatores. Mas uma das coisas que essa tendência sabendo que isso é uma realidade, é o médico justamente procurar se diferenciar. De novo, como figura de autoridade ali, olha, eu faço... Até porque a gente fala, os dentistas cobram mais barato de um preenchedor de toxina. Como que eles podem cobrar mais barato, né, a nível barato, que eu falo realmente barato, a ponto de uma diferença tangível para o paciente, se eles pagam a mesma coisa que o médico paga, você entendeu? Não tem mágica, tá todo mundo pagando a mesma coisa. Sim. Qual que é a diferença? Porque os profissionais não médicos, de maneira geral, eles já enxergam a clínica como um negócio. Primeira coisa. Óbvio que daí a gente vai entrar na limitação, né, do CRM, das questões de marketing e tudo mais, mas existe uma coisa que também, que eles não têm, que é justamente a figura de autoridade, e que o médico pode explorar isso de várias maneiras. Pode ser nas redes sociais, pode ser falando com o paciente, pode ser... Acho que é bem por aí mesmo, é você mostrar, não através de o currículo que está na parede, mas através da sua conversa e da sua experiência, ponto, né? Então, eu achei legal você falar isso, e aí eu citaria uma pessoa que eu admiro muito, que já morreu faz muito tempo, que é o Darwin, né? O Darwin tem uma frase muito célebre, que eu não vou lembrar exatamente como que era,
mas que ele fala que quem sobrevive não é o mais forte, e sim o que é mais capaz de mudar. Então, quem é mais capaz de mudar diante das Se adversidades, adaptar, né? a capacidade de adaptação é absolutamente fundamental. Então, nesse processo que eu acompanhei, desde quando eu me formei até hoje, eu já vi essa mudança acontecendo e eu vi que era um caminho sem volta. Vamos pegar o seu exemplo real, um exemplo de quem chegou no mercado já amadurecendo na parte de laser e foi acompanhando toda a evolução, que assim, se tem um mercado maduro, ele vai... Aí qual que é a tendência? Ou ele cai, ou ele migra. Você acompanhou todo esse processo. Isso é um excelente exemplo. Então eu acho que a grande sacada é, diante de um cenário inevitável, qual é a sua postura? Uhum. Então, o que você vai fazer? O que você vai levar para o seu consultório? Como que você vai conversar com seus pacientes? O que você vai propor? Você vai querer estudar novas coisas? Eu, por exemplo, estou agora num processo de querer fazer mais cirurgia, que é uma coisa que eu fiz muito, né? Eu fiz o aperfeiçoamento na Santa Casa, fiquei 2 anos e meio lá fazendo retalho, enxerto, enfim. E mesmo sabendo de que não é a coisa mais rentável do mundo, etc., eu tenho o meu interesse intelectual. E eu olho e falo, poxa, quero voltar a operar um pouco mais e tal. E é uma coisa que ninguém vai pôr a mão. Uhum. Eu sei as cirurgias que eu faço bem feito. Eu quero ir além para cirurgias de outros tipos, enfim. Porque eu tenho esse interesse e é uma forma de eu mudar diante de um cenário inevitável. E se adaptar. Se adaptar, E um recurso que você já tem. E um exemplo, vou dar um exemplo menos complexo, né? Primeiro, Estados Unidos. A gente olha para lá, a gente que tá com a operação lá. Tem nurse, tem dentistas, tem esteticistas disputando espaço com os médicos. E os médicos não estão preocupados com isso lá. Porque eles têm o nicho dele. Eles têm o tipo de atendimento que eles fazem. Cada um tem seu espaço. Exatamente. Né? E não tem essas limitações, você entendeu, tão claras lá. Talvez os dentistas que só podem fazer uma parte realmente da região orofacial, mas o restante não tem um limite. As formações são predominantemente mais curtas do que a de medicina lá, mas eles podem, a maioria dos estados, grande parte dos estados, permite que eles façam. E por quê? Porque evoluiu para isso. Porque o médico começou a enxergar, primeiro, se enxergar como empresa e... Segundo, se enxergar no posicionamento que ele... Sim. O que eu posso fazer de diferente? Sim. Uma coisa que a gente tem no Brasil, dando um exemplo mais... A depilação está começando a voltar para a mão do médico. Isso vai acabar com as grandes franquias? Não. Mas vai acabar com as franquias que prometem entregar um resultado e não entregam. E os pacientes... Uma vez que você foi, não importa a franquia. Uma vez que você foi numa franquia e ela não te entregou aquele resultado, esse paciente voltou para a mão do médico. Porque ele falou... Não valeu a pena. Não valeu a pena. Eu paguei. E muitas vezes a gente não faz conta, né? Mas assim, muitas vezes uma depilação é o mesmo preço de uma clínica. A única coisa que eles fizeram foi... Que isso é uma coisa recente no consultório, que é o quê? Eles parcelaram aquelas sessões. E hoje é recente nos consultórios, os médicos falam, não, eu vou parcelar. Coloca na conta os juros da maquininha do cartão, por exemplo. Não, eu vou parcelar. Entendeu? Que era uma coisa. Então assim, existem maneiras... mais simplistas de se diferenciar do que, por exemplo, no seu caso, que você gosta de cirurgia, tudo, quem não gosta de cirurgia. Mas quantas sessões de depilação você já deixou de fazer achando que o paciente ia achar caro aquela depilação? Você não perguntou para ele? Total. Então, primeiro agradecer a sua disponibilidade, doutor, de estar aqui contribuindo, né, com as suas percepções, suas visões, né, de acordo com todo o seu histórico, né, a sua carreira aí na dermatologia. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada também, Antônio. Eu que agradeço o convite, agradeço você, Luiz, pela presença aí mais uma vez, está sempre com a gente em tudo. Espero te ver mais vezes, viu? Perfeito, tamo junto. Muito obrigado mesmo, é um prazer poder participar. Espero que quem esteja ouvindo... a gente consiga acrescentar algo na rotina. Certamente. E só tenho a agradecer mesmo, eu admiro muito a iniciativa e sou muito grato pela parceria de tantos anos. Nós agradecemos. E quem quiser seguir o Dr. Luiz Pérez nas redes sociais, é
Dr. Luiz Pérez, _ Espaço Mira. Espaço DR, Mira. Luiz com Z, Pérez com Z. Spacomira. E @Videns para as nossas redes sociais também. Obrigada e até o próximo.